Part of it was the fact that I didn't have a dad. I felt like my mom was abandoning me because she was always off at work. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 10 celebridades cujos pais são criminosos. Nessa lista veremos pessoas famosas relacionadas a uma ou mais pessoas que cometeram um crime. You know, I've heard a lot of very crazy stories, and to see somebody who's, you know, a mother and she has 3 kids and she's done a lot of wonderful things too, you know, you can overcome that. Qual dessas histórias você acha mais chocante? Conta aqui nos comentários. Número 10. Lindsay Lohan. Embora as questões legais de Lindsay Lohan tenham sido frequentemente assunto de manchetes, ela não é a única pessoa em sua família a lutar contra a lei. I've been there before, so there's nothing like sitting in that position, before a judge and him saying that you're getting jail time. O seu pai, Michael Lohan, era um trader de Wall Street que trabalhava na bolsa de commodities. Em 1990, Lohan foi condenado por abuso de informação privilegiada e passou 3 anos na prisão depois de ser condenado por desacato ao tribunal. I was facing 15 years for RICO when I was working on the commodity exchange, and I fought that, and it was dropped down to nothing. All they had on me was contempt because I wouldn't tell on anybody. Não seria a última vez que ele ficaria atrás das grades. Ele foi enviado para a prisão várias vezes depois, por acusações que variam desde a violação de liberdade condicional até operação de veículo motorizado sem licença agravada. Michael Lohan, that's him in the hospital gown, being placed under arrest. He thought that the officers were gone. So he was trying to check out and leave, but they were there waiting and they placed him under arrest. Quando parecia que os seus problemas legais haviam acabado, ele foi preso novamente em 2021 por tentar lucrar com a recuperação de pacientes. Número 9. Tyga. O rapper Tyga foi extremamente sincero com seus fãs quando revelou que nunca conheceu seu pai, Steve Stevenson. I don't really want to know. Okay. Like why you weren't in my life or not. I just like, at this point it's like I just want to focus on my son and give him the best. O pai do músico está cumprindo prisão perpétua na prisão estadual de Solano, na Califórnia. Pouco depois de Tyga nascer em 1989, Stevenson saiu da vida do seu filho antes de ser preso em 91, devido a acusações de sequestro e muito mais. Inicialmente, ele não sabia o que todos os seus filhos estavam fazendo enquanto ele estava atrás das grades. I grew up with just my mom. I didn't have my dad around. Really? You know what I'm saying? No, never met my dad. Stevenson ainda teve que aprender que o seu filho Tyga havia se tornado famoso em segunda mão. Ao mesmo tempo, o rapper falou sobre o seu pai ausente em várias ocasiões. A melancólica faixa Dad's Letter é um exemplo particularmente comovente de Tyga falando sobre o seu relacionamento com seu pai. Growing up, all I wanted was a father figure. Me and mama alone every dinner. Número 8. Kellie Pickler. What's your name? My name's Kellie Pickler. 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 Pick me. Essa estrela da música country e participante do American Idol teve uma educação difícil na Carolina do Norte. Como seus pais desapareceram em momentos diferentes da sua infância, ela morou com seus avós durante grande parte dos seus primeiros anos. She was 2 years old when her mother abandoned her and her father was in and out of jail, so Kelly's grandparents raised her. Embora Pickler tenha se tornado um nome familiar devido ao American Idol, o seu pai, Clyde Pickler Jr., continuou tendo problemas legais. Ao longo da sua vida, ele foi condenado por crimes como esfaquear um vizinho e roubar veículos. Pickler Jr. manteve contato ativo com a sua filha e tentou consertar o relacionamento deles quando foi solto. Eles pareciam estar em contato até a sua morte em 2019. Número 7. Drew Barrymore. Embora o pai de Drew Barrymore tivesse grandes aspirações a Hollywood, a sua carreira foi prejudicada por várias prisões. It's only fitting you should be here for the end. I had hoped for a beginning. The day is over, the dream's done. Em dezembro de 1958, John Barrymore foi enviado para a prisão por se envolver em uma briga bêbado com a sua então esposa, Cara Williams. Apenas 3 meses depois, ele supostamente se envolveu em um atropelamento e foi preso novamente. My own mother had to kick my father out because he was a drug addict. And, you can't believe as a kid that your father would rather choose drugs than be a father.
Os anos 60 foram uma época particularmente turbulenta para Barrymore. Ele entrou e saiu da prisão por várias acusações que iam de posse à intoxicação pública. They were all famous people of the theater and they were respected and they were talented and they drank. Todos esses incidentes tornaram difícil para sua filha ter uma conexão com ele. No entanto, Drew Barrymore fez o que pôde para ajudar o seu pai com problemas de saúde até que ele falecesse. Número 6. Drake. O pai de Drake, Dennis Graham, já foi um músico talentoso. A certa altura, ele até trabalhou com Jerry Lee Lewis como baterista. Mas no início da vida de Drake, os problemas legais de Graham nos Estados Unidos o impediram de visitar o seu filho em Toronto regularmente. Esse relacionamento tenso foi mencionado em várias canções de Drake. We hear it in his lyrics sometimes. I had a conversation with Drake about that. I have always been with Drake. I talk to him, if not every day, every other day. E as coisas não melhoraram muito quando Graham foi preso por porte de drogas. Embora ele tenha argumentado que estava mais presente do que parece, é claro que o músico não se sentia da mesma maneira. Drake, man, I won't be honest with you, man. My service is not too good out here, man. That's like, I'm gonna get around to it, Drake, man. So yeah, that's my dad. Em entrevista à revista Complex em 2011, Drake chegou a dizer que não tinha pai. Número 5. Terrence Howard. Esse ator indicado ao Oscar teve uma experiência horrível com seu pai no início da sua vida. So with this said, you tell me what it is you want to do with your life. O seu pai, Tyrone Howard, o atormentou e maltratou em várias ocasiões. E em 1971, um terrível incidente mudaria para sempre a dinâmica familiar. What is your relationship like with your parents? Oh, my father is wonderful, and I dream about my mother every night. Quando Tyrone Howard levou a sua família para tirar fotos com Papai Noel em um shopping, eles foram acusados de furar fila. Essa acusação levou o patriarca a ter uma briga física com um homem chamado John Fitzpatrick. Durante a briga, Tyrone Howard esfaqueou fatalmente Fitzpatrick, em um incidente que seria conhecido como o assassinato na fila do Papai Noel. Ele eventualmente cumpriu 11 meses na prisão pelo crime. Após esse triste incidente, os pais de Terrence Howard se separaram. Because there's no way to protect your family from what might happen right outside of it. 2 children taken away. And then the switch at the end. Número 4. Keanu Reeves. Antes de Keanu Reeves começar a estudar, o seu pai abandonou a família. Let me color you a picture. My mother's a costume designer. She works for Anne Murray and Dolly Parton. True story. True story. Yeah. O pai e o filho só se encontrariam periodicamente depois disso. Em algum momento entre seus raros encontros, Samuel Reeves Jr. lutou contra comportamentos viciantes e infringiu a lei. Em 1992, o mesmo ano em que Drácula de Bram Stoker estreou, Reeves Jr. foi preso por vender heroína no aeroporto de Hilo, no Havaí. Close these transactions and your future with this firm is assured. Yes, sir. I will give it my full attention. Ele passou 2 anos de uma sentença de 10 atrás das grades. Em entrevistas recentes, Keanu Reeves confirmou que o seu relacionamento com o pai permaneceu extremamente tenso. Da sua parte, Reeves Jr. foi citado como tendo tido que o seu filho não quer nada com ele. I guess a boy Gary's age really needs a man around. Yeah. Well, depends on the man. Número 3. Jackie Chan. Quando Lily Chen estava lutando com dificuldades financeiras e com a recente perda do seu marido, ela abandonou as suas filhas em uma estação de trem em Xangai por volta de 1945. These are his parents. Jackie was born weighing a whopping 12 pounds and perhaps appropriately was shaped just like a cannonball. Ela então começou a tentar ganhar dinheiro vendendo ópio nos portos de Xangai. No entanto, a sua vida mudou quando ela quase foi presa por seu futuro marido e oficial de inspeção, Charles Chen. Tell me about your father. Tell me what your father was like. My father was a spy. Yeah. Antes que pudesse acolhê-la, ele reconheceu flores no seu cabelo que simbolizavam que ela havia perdido familiares. Essa visão encorajou Charles Chen a deixá-la ir sem apresentar queixa.
Graças a essa demonstração de bondade, os dois conseguiram construir um relacionamento e tiveram Jack Chan. Número 2. Leighton Meester. A estrela de Gossip Girl e Single Parents teve que superar uma quantidade tremenda de obstáculos para se tornar a celebridade famosa que ela é hoje. You know what? Listen to me. See my face. Hear my words. I am in. Antes de nascer, os seus pais, Douglas J. e Constance Lynn, participaram de uma operação internacional ilegal de maconha. Na época em que foram mandados para a prisão, eles também sabiam que teriam um bebê. My parents had been part of a very interesting lifestyle, I guess you could say. They were in prison. Yes. Constance Lynn Meester teve permissão para dar à luz fora da prisão. Enquanto ela terminava sua sentença, Leighton Meester foi cuidada por seus avós. Muitos anos depois das turbulentas circunstâncias do seu nascimento, a atriz expressou que não os julga por suas escolhas passadas. They live the good life now. That's fantastic. So everybody, but that's a weird place to start. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Woody Harrelson. O primeiro assassinato de um juiz federal em 1900 foi realmente realizado por Charles Harrelson. The cold-blooded killing of U.S. Judge John Wood here in San Antonio rocked the nation. Ele era um assassino profissional que supostamente foi responsável por tirar inúmeras vidas ao longo dos anos. A certa altura, ele também participou de um assalto à mão armada. Em 1973, Charles foi condenado a 15 anos pelo assassinato de Alan Berg e cumpriu apenas 5. Foi depois dessa sentença que ele foi condenado por seu crime mais infame. No final dos anos 70, Harrelson foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua por assassinar um juiz distrital chamado John Wood Jr. Charles Harrelson, Woody Harrelson's dad, was found guilty for Judge Wood's murder. Ele teria sido contratado por outro criminoso chamado Jamil Chagra, que estava tentando evitar uma condenação severa. Prosecutors accused Chagra of paying Charles Harrelson $250,000 to kill Wood to avoid going to trial. Harrelson morreu em uma prisão de segurança máxima chamada ADX Florence, em 2007. Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.